Lilás. É o mês, de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de colo de útero. E olha, gente, ela é a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Esse é o nosso assunto dessa tarde. Estou recebendo aqui a ginecologista, Maria Eduarda Bombardelli, que vai tirar as minhas dúvidas e de vocês de casa também. Vocês que estão assistindo a gente, tem dúvidas, quer mandar sua pergunta? 4599254747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Maria Eduarda, bem-vinda. Boa tarde, Maura, obrigada. A gente estava com saudade já aqui no Ver Mais. Fazia tempo que você não vinha aqui. Também. Mas hoje a gente veio falar de um assunto que a gente fala que é o mês, é o março, mas não é só esse mês que a gente tem que falar, a gente tem que falar o ano todo, porque vocês viram as estatísticas aí, os números também no crescimento, então a gente tem que cuidar, fazer a prevenção. Até queria que a Maria Eduarda começasse falando pra gente, o que pode causar o câncer de colo de útero, Maria Eduarda? Bom, então a gente tem que, é um assunto que a gente sempre tem que trazer, porque ele é importante porque a principal mortalidade é em mulheres jovens, não são em mulheres mais idosas, são mulheres ativas ali entre 20 e poucos, 30 e poucos, até 50 anos, 60, então são mulheres que são muito jovens para ter um câncer, para passar por tudo isso, E a prevenção, o que pode ser causado, ele pode ser causado pelo HPV, quase 100% dos casos é causado pelo vírus, e a prevenção também reside ali, uma das formas de prevenção vai ser na prevenção de contrair o vírus ou na própria vacina para não pegar o vírus, porque o que dói muito é ver que são mulheres jovens e que é um câncer que pode ser prevenido ou tratado precocemente. E a gente fala, inclusive você falou na vacina, a vacina é gratuita até uma certa idade, as pessoas não vão atrás, acabam se perdendo também, acho que até 45 anos, a partir dos... 12, se eu não me engano. 12, e ela tá gratuita, gente, essa vacina, é uma prevenção. Então é importante as pessoas se informarem, ir atrás, aí no posto de saúde perto da sua casa. E olha, para você ter ideia, se você tiver que comprar, não é uma vacina barata. E aí ela é gratuita e ela previne também. E sobre os sintomas, quais que são geralmente o que pode estar relacionados ali? Bom, ele é um câncer perigoso, vamos falar assim, porque ele dá poucos sintomas. Então, geralmente, quando a mulher descobre, é porque já está localmente avançado, Então, ele não tem metástases à distância, geralmente, a não ser que esteja muito avançado. Então, o sintoma vai ser principalmente sangramento depois da relação sexual, que isso não é normal, e sangramento fora do ciclo. Então, eu falo assim, aquela paciente que vai no médico e reclama que o anticoncepcional não está dando certo, ou que está tendo muito sangramento, ela não é examinada, tem alguma coisa errada, porque a gente precisa ver esse colo. E outra coisa que a gente faz, assim, como prevenção e como forma de descobrir precocemente é o preventivo todo ano. Que o objetivo do preventivo é esse, é descobrir lesões pré-malignas de câncer, que isso não precisa virar um câncer, a gente faz tratamento antes, ou um câncer menos avançado, E é por isso também que a gente fala, Maria Eduarda, das meninas, das adolescentes, fazer essa prevenção. E a ginecologista desde cedo, agora elas estão indo mais cedo ainda, Sim. Mas é importante ter esse acompanhamento, porque nessas mudanças, vocês já vão percebendo também, explicando o que pode, o que não pode, isso aqui não tá certo, isso aqui, pra gente que fala da importância de ter esse acompanhamento, Exatamente, a gente tem que ter um ginecologista para chamar de seu, justamente para saber o que é normal para você, o que não é comum da gente encontrar, naquela pessoa, naquela paciente, a gente conhecer mesmo a pessoa, E a gente fala do preventivo, mas não é todo mundo que tem medo, alguma coisa assim, então não é todo mundo que vai fazer esse preventivo todo ano também. Então essa é a principal forma de rastreamento precoce e prevenção de lesões maiores. Até porque se fizer acompanhamento certinho ali, você não vai ter que fazer isso uma vez por ano, porque no acompanhamento você já percebe as mudanças ali, Exatamente. Mas e sobre o diagnóstico, como que ele é realizado? Como que funciona, Maria? Bom, então nos casos mais precoces, é no preventivo mesmo, Então a gente vê alterações das células que a gente coleta ali no colo do útero. Caso elas venham alteradas, a gente pede uma biópsia, que daí é bem tranquilo de fazer no consultório, com anestesia local, bem tranquilinha. E se essa biópsia vier positiva, a gente faz um outro procedimento que se chama conização, que é como se fosse, eu falo assim, que é como se a gente tirasse a tampinha do colo do útero para estudar um pouco mais. E geralmente, em cânceres não avançados, esse procedimento já é suficiente para o tratamento também. Então foi feito o diagnóstico, E como que daí é feito ali o tratamento, doutora? Como que é feito os cuidados?
Bom, aí vai depender do grau de cada é. câncer, né? Mas em geral ele é um câncer que avança localmente, né? Então, no próprio útero, vagina, intestino, bexiga, né? Então a gente tem que olhar linfonodos, né? Que são as ínguas ali naquela região. Então vai depender, geralmente vai incluir a radioterapia e a quimioterapia, mas isso depende de cada caso. Se a gente identificar lesões precoces, que é o que a gente chama de carcinoma in situ, que é o que a gente vê no preventivo, só a conização é o suficiente para isso. E esse exame que você falou que retira um pedacinho ali do útero, ele chega a identificar também outras anormalidades que pode estar acontecendo ali? Porque se já foi feito o exame, alguma coisa não está certa. Ele identifica outras doenças também, doutora? Não, ele é voltado para isso. No preventivo, aí a gente pode ter, não é o objetivo dele, mas a gente pode fazer avaliações, por exemplo, da flora vaginal, da própria inflamação. A gente pode aproveitar aquela amostra para fazer outros exames, por exemplo, de microbiota vaginal, para ver corrimento de repetição, tudo isso, mas não é o objetivo do preventivo. O objetivo dele é detectar células pré-malignas, né, que não são câncer, mas que podem se tornar, ou lesões precoces. Doutora, e quantos tipos de HPV existem? Porque a gente fala bastante nisso aí também. A gente volta a falar que tem a vacina gratuita também no SUS, que é só você ir atrás, mas tem outros tipos de doenças que existem ali, né? Sim, então o HPV tem mais de 100 tipos, né? A maioria deles é assintomático. Grande parte da população que é hoje sexualmente ativa tem algum tipo de HPV, mas nem todo mundo vai ter sintoma. Então a gente tem que ter uma imunidade competente, né? E dar sorte de pegar um vírus que não causa nem verruga e nem câncer, que a verruga também é outra coisa que pode ser causada pelo HPV. E outra coisa que é legal a gente falar, que mesmo quem já teve uma lesão ou quem já teve um câncer de colo, é indicado fazer a vacinação, porque isso vai aumentar sua imunidade em relação ao vírus de HPV, mesmo que não seja de um tipo que tem na vacina, né? Porque isso vai, né, a gente espera que aquilo faça uma imunidade que a gente chama de cruzada, né, de um vírus parecido, igual a gente pensar na vacina da gripe também, não é aquele, mas é parecido, né, para melhorar a sua imunidade e evitar que essa lesão retorne. E voltando a falar ainda da vacina, tem a vacina gratuita até os 45 anos, mas quem tem mais de 45 anos e quiser tomar também, tem algumas empresas, tem alguns locais que você pode tomar também, toma cada 3 meses, acho que são 2 doses, né, doutora? Hoje em dia no SUS está com uma dose única, né, a vacina tetravalente, e no particular tem disponível a vacina nonavalente, que daí são 9 tipos de vírus e são 3 doses, né? Mas no SUS ela passou para ser dose única. E depois dos 45 não é uma contraindicação fazer a vacina, mas geralmente eles pedem uma liberação ou um pedido médico para poder fazer. Tá vendo? Então tem que ficar esperto e atento ali. Doutora, e o HPV, todos eles podem causar câncer ou não? Não. Aí existem os tipos de alto risco, né? E esse alto risco é alto risco de causar câncer e baixo risco, né? Então, alguns causam verruga, alguns causam câncer e alguns não causam nada, né? Só estão lá. E o HPV, ele é um vírus que eu falo que é tipo herpes, ele não tem cura. Ele fica lá no corpo. Então, a gente tem que ter imunidade boa para que isso não apareça de novo, né? Então, geralmente um tipo não é o mesmo, né? O que causa verruga não é o mesmo que causa câncer e vice-versa, né? Doutora, e como que é feito o tratamento do HPV antes dele virar câncer, ou caso isso aconteça? Porque então nem todos são, mas como que é feito daí? Bom, a gente não tem um tratamento específico para isso, né? Então, o tratamento vai ser melhora da nossa imunidade, né? Isso a gente faz com hábitos de vida, então alimentação balanceada, dieta, exercício, controle de suplementação, né? Principalmente o zinco, vitamina D, que isso também tem a ver com o fortalecimento da nossa imunidade, mas especificamente para o HPV não tem um tratamento se não tiver uma alteração. E agora, como é feito o tratamento então, do colo de útero? Até você tinha comentado antes, que depende como que tá, para decidir qual o melhor tratamento também? Isso, vai depender do estágio da doença, né? Então, se a cirurgia é uma opção, se não é uma opção, se a radioterapia geralmente acaba sendo uma opção para câncer invasivo, então vai depender muito do caso, mas existem as opções, né? Da cirurgia, da quimio e da radioterapia, né? Aí, o que vai ser indicado para quem vai ser individualizado, né? E tem alguns casos que precisa ser retirado do útero, doutora? Geralmente em casos mais avançados. Aí é feita a cirurgia da retirada do útero e dependendo do caso, mais algumas coisas ali na pelve, né? Então, às vezes, bexiga, intestino, às vezes acaba afetando também. Doutora, você estava falando dos números ali também, que tá aumentando muito o caso de jovens, né? E no caso de jovens que faz o tratamento, não chega a retirar o útero, pode ser mãe igual, é feito um outro tratamento, tem que fazer um acompanhamento melhor.
acontece nesses casos? Então, assim, para esses casos que eu falo que a gente teve sucesso, que fez a detecção precoce e não virou um câncer, que fez só a cerclagem, isso não impede uma gestação, mas, em compensação, o colo do útero é o que segura o bebê lá dentro, né? E ele tem que estar fechado. Se a gente tira um pedacinho, a gente pode fazer uma incompetência do colo do útero, né? Ou uma insuficiência. E aquele músculo não fica tão durinho, tão fechado. Então, essas pacientes, elas têm indicação de fazer um procedimento que chama cerclagem, que é um ponto que a gente dá em volta do colo do útero para amarrar durante o período da gestação, né? E vai ser retirado próximo do período que for para nascer o bebê. Mas, doutora, e tem uma prevenção, tem maneiras de prevenir isso? É hereditário? Como que acontece isso? Pelo momento, né, a gente está vendo tanto ali, o que pode trazer isso? Então, as formas não é hereditário, porque ele é um câncer adquirido, porque a gente precisa pegar o vírus. O vírus é uma doença sexualmente transmissível, mas isso não impede que a gente pegue ela de outras formas também, né? O preservativo não é 100% eficaz na proteção, o que não significa que a gente não precise usar. Além do câncer de colo de útero, o HPV ele é responsável por câncer de ânus, de laringe, de boca, de faringe, né? Então, tudo que acaba tendo esse contato sexual. A prevenção ela vai ser a vacinação precoce, de preferência antes da primeira relação, porque daí vai diminuir a chance de pegar o HPV. Não compartilhar roupas íntimas, objetos íntimos e até o preventivo feito ano a ano para a gente detectar a lesão precoce. Mas vai ser principalmente isso, vida saudável, vacina e a rotina ginecológica. Doutora, e assim, a gente viu que está tendo um aumento, mesmo a gente falando o ano todo, não falando só no Março Lilás. No consultório, você tem visto que as pessoas mais jovens estão preocupadas, elas estão indo na ginecologista, estão preocupadas, estão interessadas em saber, ou as pessoas mais idosas estão acabando ficando mais preocupadas ainda? Geralmente a preocupação, assim, quando a paciente é mais jovem, acaba sendo da mãe. Mas isso é uma coisa legal, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Era um tabu ir na ginecologista. E hoje em dia a mãe já leva a filha para a ginecologista dar as orientações que ela precisa e ela começar a aprender essa rotina também. Então isso é uma coisa legal porque a gente está quebrando esse padrão e quebrando esse tabu. Isso é importante também, que eu falei agora, desde estou indo mais cedo também. Antigamente tinha esse tabu, a pessoa com mais idade acabava procurando a primeira vez a ginecologista, às vezes nem sabia que estava grávida, que acontecia muitos casos, né? Eu só ia antes de casar também, né? Quando via já estava quase nascendo o nenê ali, não tinha todos esses cuidados. E agora, além de ter esses cuidados, tem prevenção. A gente está falando sempre sobre esses assuntos. Então não tem por que não ir atrás de ginecologista, ver, se prevenir, cuidar, vacina gratuita e também, né, doutora? E o preventivo também é gratuito no posto de saúde, né? Então, e eles vão atrás dos pacientes. Então, além da vacina gratuita, o preventivo, claro, com o ginecologista pode ser, mas no posto também é possível fazer de forma gratuita, né? Tá vendo, gente? Agora, se quiser mais informações também, olha, eu vou deixar o Instagram da doutora Maria Eduarda ali, ó, tá na tela ali. De repente você ficou em dúvida, quer saber outra coisa sobre ginecologia, os cuidados e tal, ela dá várias dicas lá também. De repente você vai lá no Instagram dela, vê algum assunto que vocês queiram que ela traga até a gente no Ver Mais também pra gente conversar. Fiquem à vontade, sigam ela lá também e pode interagir. Gratidão, bom retorno pra Toledo. Obrigada.